Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez, que é o total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente e não tem prazo de validade para terminar. Então vamos preparar para tirar a primeira carta, vamos lá? Vamos tirar a primeira... Opa, já saiu a primeira carta, já caiu aqui. 2 de espadas. Tá, vamos às próximas cartas, vamos lá. 3 de pentáculos. O mundo. Cinco de copas. Quatro de espadas. A estrela. Três de espadas. O imperador. O mago. A temperança. Cinco de paus. Quatro de copas. A alta sacerdotisa. Dez de paus. Oito de espadas. Rei de paus. Três de copas. O diabo. O dependurado. Rainha de paus. E o 4 de paus. Muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu estou vendo alguém aqui muito em cima do muro. Exatamente.
muito em cima do muro. E não somente em cima do muro, como essa pessoa sabe de muitas coisas que estão rolando, assim, trocas de sensações, sentimentos. Sabe quando a situação, a pessoa quer ignorar o que sente? Quando a pessoa fala que quer ignorar o que sente, significa o seguinte: significa o racional, o sentimento da pessoa existe por você. Mas o racional dessa pessoa, ela tenta procurar, ou ele tenta procurar, motivos mentais, racionais, para não deixar alimentar esse sentimento que tem por você, essa pessoa. Bem aqui no 2 de espadas. Essa pessoa, vendo os olhos, tá vendo 2 espadas na frente do coração e atrás, olha, muita água, muito vento. Isso aqui são os sentimentos dessa pessoa. Essa pessoa quer ignorar. E aqui é muito grande, tá? É um sentimento, é uma situação, tá? Mas essa pessoa tá fingindo que te ignora. Fingindo que te ignora. Por que, Fábio, que essa pessoa está fingindo que me ignora? Primeiramente, vamos analisar a situação energética. Essa carta, uma coisa que vocês ainda não perceberam, a energia é uma coisa fantástica. A espiritualidade, toda essa energia que existe nessa atmosfera é uma coisa fantástica. E aqui mostra essa pessoa que você está mentalizando aqui agora, lutando, tentando ignorar sentimentos e sensações por você de uma forma muito racional que essa pessoa chega a sofrer. Essa pessoa chega a sofrer porque se você for ver aqui, o vento e a situação tá bem revolta. Se você vê, olha só, olha como é que estão as nuvens, olha os pássaros, olha o mar como é que está. É uma situação, energeticamente falando, que essa pessoa tenta de ignorar. Olha só olha como olha só para você entender como essa pessoa está determinada a ignorar esse sentimento. Os olhos fechados, duas espadas na frente do coração e ainda uma cinta. Tá vendo? Tentando. Mas sabe o que significa isso? Sabe por que essa pessoa tá assim? Porque o sentimento dessa pessoa por você é um sentimento forte, tá? Então essa pessoa, de alguma forma, essa pessoa precisa, entendeu? Na mente dessa pessoa precisa ignorar tudo isso de uma forma muito forte, porque os sentimentos é muito grande por você. Mas por que, Fábio, que essa pessoa está tentando me ignorar dessa forma? Por que essa pessoa está agindo dessa forma, não querendo ver, não querendo ouvir, não querendo sentir, totalmente trancado ou trancada e trancafiada? Pelo seguinte motivo. Pessoas envolvidas com essa pessoa, entendeu? Tem pessoas aqui no 3 de Pentáculos envolvidas falando ou envolvidos falando para que aqui a posição da pessoa, aqui é você, e tá vendo? E essa pessoa trazendo para a pessoa que você está mentalizando conversas, situações, tá? Que para fazer a pessoa que você está mentalizando, que é essa, se afastar de você. Então, mas que conversas são essas, Fábio? O que essa pessoa está conversando, o que essa pessoa está falando com essa pessoa que eu estou mentalizando, que está fazendo com que essa pessoa queira me ignorar com tanta força, com tanta determinação? Eu vou te dizer o que é. Bem aqui do lado, que é a outra carta energética, mais uma vez, uma mensagem da espiritualidade. Essa pessoa está falando sobre o término do relacionamento de vocês. Essa pessoa está falando o quanto essa pessoa fez por você, ou se esforçou por você, tá? E sabe quando a outra amiga ou amigo começa a levantar a bola
do outro ou da outra, falando que a outra fez tudo por você, que você não merecia isso, né? Essa pessoa está falando que você apunhalou o outro ou a outra pelas costas, não merecia isso. E são os amigos, as amigas reunidos, quando ela fala ou ele fala sobre o término. Aí o que que acontece? Aí, ó, as amigas ficam só e os amigos ficam só falando. E aí o que que acontece? A pessoa fica se lamentando com as amigas e com os amigos. Aqui, ó, aqui no 5 de copas. A pessoa se lamentando com os amigos, Dali, você viu no 3 de ouros. Aqui, ó, vamos ilustrar aqui com as cartas energéticas aqui, ó. 3 de pentáculos, aquela situação das amigas, os amigos, falando da sua situação, tá? Ok. Falando do quê? Falando da questão do término. E aqui é a pessoa se lamentando e falando com as amigas de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer, e essa pessoa se sentindo vítima de toda uma situação, não tendo nenhuma culpa no cartório. Nenhuma. Quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Essa pessoa pensa que não tem nenhuma culpa no cartório, nenhuma. Essa pessoa acha que não errou nem 1 milímetro. E aqui é a pessoa se lamentando de toda a situação, tá? Que aconteceu. Então essa pessoa acha que não errou 1 milímetro. Essa pessoa acha que você foi que errou em toda a situação. Exatamente. E essa pessoa hoje, ela se encontra, ou ele se encontra, tá? Tentando, dentro da mente dele, dentro da mente dela, dentro daquilo que essa pessoa acha que foi muito ferida ou ferido por você, tá? E essa pessoa se encontra no quê? Num momento de recuperação também mental e energético também, né? Dentro daquilo que essa pessoa ela sente, entendeu? Que foi brutalmente afetada por você, essa pessoa se sente, aqui ó, essa pessoa, hoje a pessoa pensa em relaxar, em ter um descanso para o quê? Para se regenerar. Para se regenerar no quê? Na estrela. E o que que essa pessoa está sentindo, Fábio? O que essa pessoa está se sentindo magoada e com o coração partido. Porque essa pessoa, ela ouviu de amigos, ouviu de amigas, depois que ela se lamentou com amigos e amigas, que você é uma pessoa que feriu letalmente o coração dele, ou letalmente, o coração dela. E que essa pessoa não errou nem sequer isso aqui com você. É o que essa pessoa diz. Essa pessoa diz que não errou isso aqui com você. E aí essa pessoa se encontra, o quê? No 3 de espadas. Essa pessoa se encontra hiper magoado ou hiper magoada com você. Exatamente isso. E o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa, ela tenta o máximo ser bem racional com você, tá? Essa pessoa tenta entrar numa posição de ser muito sério ou séria ou bem racional com você, tá? Bem aqui, olha, a personalidade da pessoa, o imperador, uma pessoa muito fechada, uma pessoa que às vezes está dando até muitas costas. Tá vendo aqui o imperador? O imperador está de costas para quem? Tá vendo ele sentado aqui? Olha, vamos pegar a próxima carta. Ó, tem o mago e tem a temperança. Tá vendo?
Tem o mago e tem a temperança. Tá vendo que esse imperador tá de costas para o mago e a temperança? Sabe o que significa isso, o mago e a temperança? Significa conexão de paixão, e a temperança, como sendo um arcano maior, mostra outra conexão que amorosa, de sentimento. Então essa pessoa se encontra na posição do imperador, dando as costas para essa conexão que o mago e a temperança, como sendo um arcano maior de grande, vamos dizer assim, de grande força, porque é um arcano maior, esse imperador aqui, essa pessoa que está vestida nessa energia do imperador, quer dar, digamos assim, as costas para a conexão do mago e a conexão da temperança, que são duas conexões de quê? De sentimento, de paixão, e até mesmo de esclarecer os fatos, tá? Porque o mago, ele esclarece os fatos também, porque ele praticamente bota aqui as cartas na mesa, tá vendo? As coisas aqui, todas as cartas na mesa. Então, é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. E o grande problema de tudo isso, existe um grande problema sim sobre essa pessoa. Essa pessoa que está vestida ou vestido nessa energia do imperador, que dá as costas para o mago e para a temperança, que o mago traz paixão, traz conexão, traz explicação, cartas na mesa, e a temperança que é um arcano maior e que traz essa conexão entre o homem e entre o homem e uma mulher, e a conexão entre as duas almas e explicação sobre toda uma situação. Essa pessoa dá as costas. Exatamente isso. Essa pessoa das costas. Fábio, mas por que essa pessoa das costas? O que eu fiz para essa pessoa? Bom, na verdade, é claro que num relacionamento, quando as coisas terminam, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Você tem a sua parcela de culpa e a outra pessoa também tem uma parcela de culpa. Mas, porque claro, ninguém é perfeito, mas a condição energética espiritual dessa situação dessa pessoa me traz uma pessoa com muitos bloqueios. Me saiu uma carta de fogo, 5 de paus. E paus é o quê? É fogo. E 5 é o 5 é um número de conflito. E que conflito é esse, Fábio? O que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo? Por que ela está com tantos conflitos? Mostra que conflitos. Mostra que frustrações, mostra que traumas de infância, me traz situações que essa pessoa até muitas pessoas até oferecem muitas coisas a essa pessoa e essa pessoa nunca está contente. Aqui, ó, no 4 de copas. A pessoa fica tendo um relacionamento ou outro, nunca está contente. Entendeu? Essa pessoa está até se achando um pouco diante as outras pessoas, achando eu sou demais para outros relacionamentos por causa dessa questão aqui, ó, desses conflitos aqui no 5 de paus. E aí o que acontece com essa pessoa, Fábio? O que está acontecendo com essa pessoa, já que essa pessoa tem um conflito, traumas do passado, e tudo que é dado a essa pessoa não aceita. Por quê, Fábio? Pelo seguinte fato, essa pessoa está num impasse. Essa pessoa está no impasse. Essa pessoa está entre uma situação e outra. Alta sacerdotisa. Existe uma coluna escura, uma coluna clara. Essa pessoa está no meio. Essa pessoa está muito quieta, ou calado, ou calada, ou quietinho. Não se fala muito. Mas é uma pessoa que sente muito, está entre uma situação e outra. E essa pessoa sente carregando um peso no 10 de paus, outra carta de fogo. Essa pessoa se sente carregando um peso muito grande sobre essa situação, sobre esses sentimentos que essa pessoa não quer botar para fora, porque essa pessoa se encontra ou se sente muito reservado ou reservada. Essa pessoa sente que tudo isso que ela veio, ou ele veio trazendo até hoje, durante os anos, é uma bagagem muito pesada que essa pessoa mal consegue carregar. Essa pessoa pensa, né, de vez em quando mandar carta, falar com você de alguma forma, ter algum tipo de contato, mas
toda essa salada na cabeça dessa pessoa, todas essas confusões e traumas, faz com que o quê? Faz com que os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa fiquem muito difusos e complicados para tentar uma direção em direção a você. Bem aqui, olha, no 8 de espadas. Espadas é ar e ar é mente. A carta 8 me mostra que a mente dessa pessoa está travada em direção a você. Essa pessoa, quando ela pensa em você, que apareceu a carta da espada, e carta da espada é elemento ar, elemento mente, isso daqui são os pensamentos dessa pessoa em direção a você. Quando essa pessoa pensa em você, essa pessoa não consegue ir em direção. Essa pessoa tem quase que um receio, um medo de ir em direção a você. Por que, Fábio, essa pessoa tem medo de ir em direção a mim? Porque a pessoa em questão que você se encontra mentalizando, essa pessoa começa a ter. Essa pessoa já teve sonho, já teve pesadelo com você, já teve tudo, de tudo essa pessoa já teve. Já pensou, já fica pensando. Você fica muito ativo ou ativa na mente dessa pessoa. E quando você fica ativo e ativa na mente dessa pessoa, me aparece uma carta de fogo. E é sempre quando essa pessoa pensa em você, aparece cartas de fogo, como a do rei de paus. E rei é rei, rei não é pajem, como rei também não é cavaleiro. Então, o rei é o top dos tops. E o que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu estou querendo dizer que na mente dessa pessoa, ela se encontra sempre pensando em você. Porque é uma carta de fogo e é um rei de fogo. E essa pessoa sempre pensa em você com as características desse rei de fogo. Fábio, quais são as características desse rei de fogo? Essa pessoa acha você muito, muito assim, muito empoderada ou empoderado, uma pessoa de um certo poder, entendeu? Uma pessoa de uma certa autenticidade, uma pessoa de um certo carisma, a pessoa de uma certa situação de que, tipo, pode até mesmo amedrontar o avanço dessa pessoa, porque essa pessoa começou a perceber que os seus valores mudaram, que você começou a o quê? A atingir a patamares, perdão, mais altos, e nisso essa pessoa tem medo até mesmo de chegar e de não conseguir ter nem argumento com você ou dizer alguma coisa. E aí nisso, o que que acontece? Essa pessoa toda vez quando pensa em você, bem aqui no rei de paus, essa pessoa, com quem que essa pessoa consulta? Quem toda vez que essa pessoa vai falar com você, vai falar de você? As amigas, olha aqui no 3 de copas, olha aqui ela na festinha com as amigas, ou ele na festinha com as amigas. Aqui, ó. Conversar de você, falar de você, mais ainda conversinha. Conversinha mais ainda com as amigas, ó, na festa, saindo, zoando, passeando, conversando com a moçada. E aí, o que que fala? O que que fala de você? Ah, fulana de tal Beltrana que era tóxica. Ah, que fulano Beltrano era tóxico. Queria mandar em tudo, queria expulsar todo mundo de dentro de casa, só me queria para ele ou para ela. Só queria que eu ficasse, não queria aceitar meus amigos, minhas amigas, não queria aceitar o meu pai, minha mãe, não queria aceitar meus filhos, não queria aceitar. E a pessoa falando uma série de coisas. Mas quando descia um malho em cima de você, enquanto descia um malho em cima de você, sabe quando chega aquela cena, primeiro episódio, malhar a pessoa, aí a pessoa malha você o máximo. Aí depois que a pessoa malhou você o máximo, falou com as amigas e tudo tal, o que que acontece? Essa pessoa se encontra o quê? No dependurado. O que que é o dependurado? É quando a pessoa ainda se encontra na sua. Mas como assim na minha, Fábio? Essa pessoa já tá com outro, já fez e aconteceu. Eu falei, cara, mas mesmo essa pessoa estando com outro, essa pessoa se encontra ainda dependurado na sua. E quando essa pessoa olha ou pensa em você, pensa na rainha de paus. E a rainha de paus é o quê? É a atração fatal. E aqui, ó, paus é o quê?
mais uma vez, é uma carta de fogo. Olha aqui. 4 é o quê? Uma carta de fogo e uma carta de vitória. O que que significa isso aqui? Afirma o quê? Essa pessoa te vê como a rainha de paus e essa pessoa está aqui, ó, pendurada no dependurado, olhando para a rainha de paus. Então significa que essa pessoa ainda, mesmo de longe, continua o quê? Continua o quê? Fale mal, mas fale de mim, mas está grudada ou grudado em você. Essa que é a grande verdade. Essa pessoa olha para você e vê você como uma pessoa atraente. E vê você, né? Perigo é se de repente você chegar perto dessa pessoa, porque enquanto essa pessoa está longe, ok, está se sentindo segura ou seguro. Mas se essa pessoa chegar perto de você, essa pessoa vai baquear e vai, de repente, né, entregar o jogo e vai querer pular nos seus braços. Então preste muito atenção sobre essa situação, se é realmente isso que você deseja. Se você vê que essa pessoa está falando isso e essa pessoa está num sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, fala bem, fala mal, fala bem, fala mal, mas fale de mim, mas me adora. Existe toda uma situação, toda uma, vamos dizer assim, uma salada de letrinhas aí que essa pessoa se encontra confusa, se encontra confuso. Carta central, energia central dessa pessoa, essa aqui. O que que é isso aqui? Bloqueios, traumas do passado. Então essa pessoa está em carta central, em confusão, e confusão da braba, porque é uma carta de fogo. Então fique muito bem e fique muito atento a essa situação dessa pessoa, que a cabeça dessa pessoa está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E assim é que funciona. Por isso que essa pessoa, olha só as cartas de fogo que tem aqui. Tem essa da confusão mental da pessoa, tem essa situação, tem essa situação que essa pessoa continua arrastando e não consegue resolver, outra carta de fogo do pensamento, são cartas de fogo, é energia de carta de fogo. Situação dessa pessoa te ver como o rei de paus, como sendo uma pessoa, né, que muitas vezes ela se encontra, ai, como que eu vou chegar junto? E rainha de paus com 4 de paus, que essa pessoa, isso aqui é a confirmação de que a pessoa te considera uma pessoa hiper mega atraente. Se você não era, agora você está, tá? E muito decidida, decidido, com uma personalidade muito firme e de uma forma de que você não entra no jogo para perder. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Lembrem-se mais uma vez que o livre-arbítrio é algo que vocês podem seguir, mas as energias trazem aqui o universo, aqui a essa mesa, para orientar você e deixar você ir pelo melhor caminho. Agora cabe a você querer aceitar ou não, ou tentar fazer sim outros planos que também lhe convêm. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Gratidão a todos. Tchau, tchau.